O exercício já está programado. Vai entrar lá na plataforma 8h30 para vocês acessarem depois das aulas e fazerem. É curtinho e é sobre Passive Voice, né? Que a gente estudou no capítulo 7. Daqui a pouquinho eu dou uma revisada aqui com vocês para vocês fazerem o exercício, tá? Sobre o Passive Voice. Mas tá pequenininho. Vale 2 pontos, tá? Então, terminou de assistir as aulas de hoje, vai lá na plataforma, acessa o exercício e faz. E vai estar lá também o material que eu vou usar na aula de hoje aqui com vocês, para vocês copiarem, que também é pequenininho. São só 2 slides. Então vamos lá, antes da gente ir para o livro, eu já vou começar falando da matéria nova, né? Antes da gente fazer os exercícios do livro. Bom dia para quem entrou agora. Para quem eu ainda não tinha dado bom dia. Então, hoje a gente vai falar sobre esses 2 verbos modais aí que vocês estão vendo. O may e o might. Né? A gente viu na semana passada o will, que também é um verbo modal que a gente usa para falar sobre previsões futuras, né? Sobre algo que nós já decidimos que vai acontecer no futuro. A gente já tomou a nossa decisão, né? Então a gente já está prevendo que aquilo vai acontecer. I will go to the doctor on weekend, né? Or I will travel next month. Então, sempre que a gente quiser falar sobre alguma coisa que já está decidido, que a gente já planejou e que vai acontecer, a gente usa o will. It will rain later. Vai chover mais tarde, né? Então, o will é utilizado para falar sobre o futuro. Como eu já havia falado com vocês também, né? Para que servem os verbos modais? Os verbos modais, a gente utiliza eles na frase, antes do verbo principal da frase, para eles modificarem um pouquinho a intenção do verbo principal, porque cada verbo modal, né, como o próprio nome já diz, tem uma modalidade, indica uma modalidade diferente. Embora, vocês vão ver aí, hoje, futuramente, a maioria deles possui a mesma tradução, né? A maioria tem quase a mesma tradução de pode, deve, mas eles têm significados diferentes, né? Tirando o will, que não tem essa tradução, mas os outros, eles têm um significado diferente. Cada um é para indicar uma modalidade diferente. Então, a gente viu que o will é para falar do futuro. O may e o might, que vocês estão vendo aí, expressing possibilities, eles são utilizados para a gente expressar possibilidade. Como assim possibilidade? De algo provável, né? Embora eu não tenha certeza, de acontecer. Então, vamos lá, vamos estabelecer a diferença entre eles e o will. Will é quando eu sei que vai acontecer, né? Saber, ninguém sabe de nada, ninguém sabe do futuro, só Deus. Mas, assim, é quando eu tomei uma decisão. No final de semana, eu vou à praia. Aquela decisão está tomada, já arrumei minhas coisas, né? A não ser que aconteça alguma coisa, assim, muito inusitada, eu vou deixar de ir. I will go to the beach on weekend. Agora, quando você não está, assim, muito certo de que aquilo vai acontecer, aí você tem esses 2 verbos modais aqui que você pode utilizar, né? Suponhamos que um amigo ligou para você e chamou você para ir ao cinema no sábado. Aí você ainda não deu certeza, né? Você tá meio lá, meio cá, não sabe se vai. Aí um outro amigo te liga e fala assim, vamos à praia? Aí você fala para esse amigo assim, I may go to the movies, por exemplo.
Ah, de repente eu vou ao cinema. Então, assim, você não tem certeza se você vai para o cinema, né? Você está meio assim, ainda indeciso, ainda mais agora com uma outra proposta. Então, por isso que expressa possibilidade, é algo provável, mas que não é 100% garantido de acontecer, tá? Quando existe uma probabilidade daquilo acontecer. Então, vamos ver aqui os exemplos. Bom, aí está escrito, may e might são verbos modais utilizados para expressar possibilidade. Tom might win this game. He's been playing very well recently. Então, Tom deve ganhar esse jogo. Ele tem jogado muito bem ultimamente. Aí embaixo. We may go out later. I'm not sure. Nós devemos sair mais tarde. Não tenho certeza. Então, nesses dois exemplos que vocês estão vendo aí, eu estou expressando uma possibilidade, né? Não é 100% de certeza, não é garantido, mas existe uma possibilidade dessas ações acontecerem. Então, aqui a gente está falando de futuro também, a gente não está falando do presente, né? Tom might win this game. Ele deve ganhar o jogo. We may go out later. Nós devemos sair mais tarde. Todos eles estão falando de futuro também. Aí, qual é a diferença entre o may e o might? A gente já viu que eles dois têm uma diferença, são diferentes do will, né? Mas qual é a diferença entre esses dois aí? O may e o might. Existe uma pequena diferença quanto ao nível de probabilidade entre esses dois verbos modais. May expressa aí 50% de possibilidade de algo acontecer. E might expressa 40% de possibilidade. Então, a diferença entre eles é muito pequena, né? Como vocês podem ver. Então, não tem muito assim, quando que eu vou usar may, quando que eu vou usar might. Você quer expressar que você não está certo de que algo vai acontecer? Você pode usar qualquer um dos dois. Embora você esteja vendo aí que o may expressa um pouquinho mais, né? 10% a mais de algo acontecer do que o might. Aí, it may rain later. You should take an umbrella. Deve chover mais tarde. Você deveria levar o guarda-chuva. 50% provável de que vai chover. Né? Olhando para o tempo hoje, it may rain later. E o segundo exemplo, it might rain later, but I don't think it will. Pode chover mais tarde, mas eu não sei se vai. 40% provável de chover. Então, qual é a diferença entre essas duas frases? Quase nenhuma, né? Nas duas eu estou indicando, eu estou falando que pode ser que chova, mas eu não tenho certeza em nenhuma delas, tá? Então, eu estou usando o meio might aí para expressar uma possibilidade de que pode ser que chova mais tarde, né? Embora eu não tenha certeza de que isso vai acontecer. Você olha para o céu agora, né? Essa semana choveu. O céu está nublado, so it may rain later, mas pode ser que não chova também. Então a gente não sabe. Agora, quando está muito preto o céu, né, ventando, enfim, aí você poderia usar o will. It will rain later. Vai chover mais tarde, né? Você já viu lá na previsão do tempo que vai chover, você tem certeza? Aí você usa o will, tá? Então, como eu falei, são só esses dois slides porque não tem muito mistério para explicar esses dois verbos modais. Eles são simples de entender, né? A gente vai utilizar eles quando a gente quiser falar de algo provável de acontecer. Até aí tudo bem? Tá fácil? Todo mundo entendeu? Fala comigo. Responde aí. Oi, eu não ouvi nada. Sim, Sim, fácil, né? Bem fácil. E como que a gente usa esses verbos, esses modais na frase? Sempre antes do verbo principal, como vocês podem ver aí no exemplo. Os verbos modais, eles sempre vêm antes do verbo principal da frase. Aqui, ó, nessa frase aqui. Deixa eu aumentar aqui de novo. Good morning, para quem entrou agora. Nessas duas frases aqui, ó, reparem que eu tenho aqui o verbo principal, que é rain. Deixa eu sublinhar ele aqui, para ficar mais fácil.
Eu tenho rain aqui nesses dois exemplos. Deixa eu colocar lá no outro slide que eu tenho verbos diferentes. Ó, may go, might win. Assim como a gente viu semana passada, né? Porque a gente utiliza os verbos modais da mesma forma. Eles são sempre colocados, né, em frases afirmativas e negativas, são sempre colocados antes do verbo principal da frase. Tom might win. Win é o verbo principal. We may go. Go é o verbo principal. Diferente do will que nós vimos, né, que tem uma forma negativa. Deixa eu colocar aqui rapidinho só para poder dar um exemplo para vocês. A gente viu que o will, ele tem uma forma negativa, né? Will, eu posso botar will not, por exemplo. I will not go out tomorrow. Amanhã eu não vou sair. I will not go out tomorrow. Eu posso usar will not ou eu posso juntar will not e aí vai ficar won't, tá? É possível. Will pode ser won't. Agora, o may e o might, ele não tem essa abreviação, né? The contract form, que a gente chama. Ele não tem. Então, vai ser may not e might not. It may not rain later. Pode ser que não chova mais tarde, tá? Então, aqui, may not. A gente não tem como juntar o may e o not. A mesma coisa com might. It might not rain later, tá? Então, na forma negativa, a gente sempre coloca assim, a forma completa, né? May not, might not, porque a gente não tem como juntar esses dois verbos modais, assim como a gente tem como juntar o will, tá? Eles são diferentes. Então, agora, abra o livro de vocês lá na página 140 para a gente fazer os exercícios, praticar aí esses dois verbos modais. Página 140, essa página aí, ó. Bom, todo mundo com o livro aberto? Bom dia, professora. Hello, Caio, good morning. É que página? 140. Tá bom. Abri o livro agora, acabamos de abrir. Você perdeu um pouquinho a explicação, mas eu volto, não tem problema não. Desculpa, professora, acordei atrasado. No problem, relax. Acontece, né, gente, com esse frio, né? Confesso que Esse dá uma frio é muito preguiça de bom pra dormir, levantar. hein? É mesmo. Caralho, liguei a câmera sem querer. Vamos lá. Então, nós temos aí may and might. Read the dialogues. Vamos ler os diálogos aí pra gente ver mais um pouquinho como que a gente utiliza esses verbos modais. Ó, the first one, na primeira imagem. Take an umbrella, it might rain later. A mãe está aconselhando, né, para que ele leve um guarda-chuva. It might rain later. Ela está dizendo que pode chover mais tarde. Ela tem certeza de que isso vai acontecer? No. Se ela tivesse certeza, ela não teria utilizado esse verbo modal aí, might, né? Ele indica a possibilidade. All right, mom. Aí a criança fala, ok. Como foi a mãe que falou, provavelmente vai acontecer, né? Porque tudo que mãe fala, eu nunca vi, acontece. So, the second picture. Because of climate change, we may have more floods in some parts of the world, and other regions might suffer droughts. A mesma coisa aqui, né? Ele está falando da mudança climática, e aí, como ninguém tem certeza de nada, né? Ele está usando os verbos modais may e might para indicar a possibilidade. Como eu já havia falado com vocês, qual é a diferença entre may e might?
mínima, né? Enquanto o may expressa lá 50% de possibilidade, o might expressa 40%. Então, é muito pouca a diferença entre eles. Which topic are you going to discuss in your essay about global warming? I'm not sure. I'm not sure. Não tenho certeza. I may talk about how we can reduce our carbon footprint. Então, ela não tem certeza. Pode ser que ela fale aí sobre esse tópico de reduzir a pegada de carbono, né? Então, todos esses exemplos que nós vimos aí, nenhuma das pessoas que falaram desses personagens tem certeza, né, absoluta de que aquilo irá acontecer. Aí aquele exercíciozinho para a gente fazer a interpretação. In these sentences, the modal verbs may and might indicate permission, or the modal verbs may and might indicate future possibilities. Eles estão indicando permissão? Não, eles estão indicando possibilidades futuras, né? Eles estão dizendo que existe uma possibilidade dessas coisas que eles falaram ali acontecer. Então, olha aí a diferença. Ó. May, might indicate future possibilities. Will indicate future predictions. Tá? O will, que a gente aprendeu semana passada, indica previsão. E o may e o might indica possibilidade. Alguém ligou o microfone aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu ia falar que era para colocar T em vez de offer. Ah, é verdade, Amanda. Obrigada. Sorry. Eu já estou tão acostumada com o negócio de marcar que eu fui no automático. Não é para marcar não, gente. É para colocar T or F, né? True or false. Então, aqui o primeiro vai ser F, de false, né? Eita. Isso aqui tá imenso. E o segundo vai ser true, de verdadeiro. Botei errado. Thank you, Amanda. Obrigada. Ok? Vai ficar assim. FT. False and true. On page 141, lá na página 141. Vamos voltar lá. Aí a gente vai analisar frase por frase, tá? Das frases lá da página 140, daqueles personagens lá. Read some parts of the dialogues again and check the alternatives with the same meaning. Então, a gente vai ler novamente as frases, né? E vai marcar a alternativa que possui o mesmo sentido, o mesmo significado daquela frase ali de cima. Então, na letra A, nós temos It might rain later. Qual dessas duas opções aí embaixo tem o mesmo sentido? It will certainly rain later, or there is a possibility that it will rain later. The first or the second? A segunda. A segunda, né? Se nós usamos o might aqui, então a gente não tem certeza de nada. Tá? Aqui, ó. Might, não tem certeza. Então, existe uma possibilidade de chover mais tarde, mas nada confirmado, nada garantido. B. Because of climate change, we may have more floods in some parts of the world and other regions might suffer droughts. It's possible that this will happen or it definitely won't happen. Existe uma possibilidade disso acontecer ou definitivamente isso não irá acontecer. First or second? First. First, exatamente. It's possible that this will happen. É possível que isso irá acontecer. Então, é a primeira opção. Letter C. I may talk about how we can reduce our carbon footprint. I may talk about.
I will definitely talk about that in my say. Definitivamente eu vou falar, eu tenho certeza que eu vou falar. Or, I will probably talk about that in my say. Primeira ou segunda? Segunda. Segunda, second. I will probably. Second option. Ok? Number 3, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, vou explicar, vou dar uns segundinhos aí para vocês fazerem. Match the sentences, aí vocês vão associar as frases. Tem aí, letra A, there are lots of clouds in the sky. Clouds in the sky, nuvens no céu, né? Tá nublado. It's cloudy. São Paulo is suffering a big lack of water. The developed countries are responsible for emission of the worst gases, and some industries are consuming more energy than they should. Aí vocês vão associar essas frases com as de baixo. This may result in a lack of energy for the rest of the population. It might be necessary to save water. It may rain. This might cause serious environmental problems. Então, ali a gente tem aqui, né, algumas coisas que estão acontecendo. E aqui a gente tem o resultado. Então, qual frase vocês vão associar, né? Qual é o resultado de qual? Aí vocês vão colocar letra A, letra B, letra C, letra D. Vou dar aí alguns minutinhos para vocês fazerem. Segundos, né? Minutos é muito, é facinho. E aí, já fizeram? Fizeram ou não fizeram? Não é para voltar a dormir, não, hein? Vocês estão muito silenciosos hoje. Quando tá frio assim, vocês ficam assim, não falam, não respondem, nem no chat. Acabou, Amanda? Sim? Vamos lá. Eu vou ler as de baixo e vocês vão me dizendo. Escreve lá no chat, pessoal. Participa. Só a Amanda está assistindo a aula? Cadê o resto do povo? Vamos lá. Eu vou ler as de baixo e vocês vão me dizendo qual letra vocês colocaram, tá? The first one. This may result in a lack of energy for the rest of the population. Eu coloquei a letra B. Letter D. Isso aí. Some industries are consuming more energy than they should, né? Algumas indústrias estão consumindo mais energia do que deveriam. E aí acaba resultando numa perda de energia para o resto da população, que elas estão consumindo demais. So, letter D, letra D aqui. The second one, it might be necessary to save water.
Letra B, exatamente, Bia. São Paulo is suffering a big lack of water, né? São Paulo está sofrendo de uma grande perda, falta de água. So, it might be necessary to save. Precisa economizar e B. It may rain. Letra Letra A, isso aí. A Bia também falou lá no chat. So, there are lots of clouds in the sky. Tem muitas nuvens no céu. It may rain. É possível que chova, né? Tá nublado. E a última é a que sobrou, né? Of course. This might cause serious environmental problems. O que deve causar sérios problemas ambientais? The developed countries are responsible for the emission of the worst gases. Né? Os países desenvolvidos que são responsáveis pela emissão dos piores gases. Então, letter C aqui. A número 4, ela é pessoal. Então, ficou assim, ó. DBAC, number 3. Eu também vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois vocês compartilham comigo aí o que vocês colocaram, tá? Pode ser pelo chat. Provavelmente vocês vão fazer pelo chat, né? Porque ninguém vai querer falar. E aí, se precisar de ajuda para escrever uma frase, é só me perguntar. Estou aqui. Nós temos aí, write down. Vocês vão formar frases com o que está sendo pedido. Something you will probably do next weekend. Algo que você provavelmente irá fazer no próximo final de semana, né? Esse agora, amanhã e depois. Letter B. Something you might do tomorrow. Algo que você deve fazer amanhã, né? Mas é uma possibilidade de você fazer, não é certo. Letter C. Something you will certainly do in 5 years' time. É difícil a gente dizer certamente o que a gente vai fazer daqui a 5 anos, né? Mas aí tá pedindo alguma coisa que você certamente irá fazer daqui a 5 anos. Ou seja, quando você vai fazer, quando você está certo de algo que você vai fazer, qual é o verbo modal que você usa? Quando você tem garantia, assim, já tomou essa decisão. Eu uso may, might, qual que eu uso? Will. Muito bem, Amanda. Eu uso will, tá? Então, quando a gente tem certeza, will. Quando existe uma possibilidade, may or might. Letra D. Something you definitely won't do tonight. Algo que você definitivamente não irá fazer hoje à noite. Então, aqui eu já tenho até o verbo modal que eu tenho que usar aqui nessa frase. Won't, né? I won't, tananã, tananã. Eu não vou, porque você tem certeza que você não vai fazer. Então, will not ou won't. Letter E, something that may happen if people don't recycle. Algo que pode acontecer se as pessoas não reciclarem, né? A gente viu aí nesse capítulo várias consequências, né? De não reciclar, de não preservar o meio ambiente. Então, vocês podem até pesquisar aí uma frase para vocês utilizarem, para vocês formarem aí na letra E. Something that may happen if people don't recycle. O que pode acontecer se as pessoas não reciclarem? Aí aqui vai ficar if people don't recycle. Tananã, tananã. Vou dar um tempinho para vocês irem fazendo. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada aqui e vou passar alguns recados. Que eu já tinha até falado, mas eu vou falar de novo para o pessoal que chegou depois. Chamada, hein? Preste atenção, que às vezes vocês ficam aí viajando. Amanda tá aí. Andiara. No. Andréa. Também não. Ana Luísa. No. Beatriz. Ok. Caio. Tô aqui, pessoal. Ok, Caio. Davi. Iago.
Iago tá aí. Iago, hello? Ok. Isabelle Teixeira. Isabelle Henriques. Belle tá aí, Teixeira, ok. João Gabriel. João Vitor Coelho. João Vitor Vitibó. Júlia Marinho. Ok, Júlia. Júlia Passeri. Quem é Juliana mesmo? André. É o André. Juliana é André, se não me engano. E ele não respondeu quando eu fiz a chamada aqui. Falei, André, ele não falou nada. André, acorda! Hello? Dormiu. Pois é. Leandra. Hello, Leandra. Leilane. Leilane is not here today. Lohan. Hello, Lohan. Maria Eduarda. Maria Eduarda não tem participado. Nicolas. Presente. Pedro Henrique. Sara. Vitor. Presente. Hello, Vitor. Vitória Andrade. E eu pulei Vitória Gonçalves. Vitória Gonçalves está aí. Ok. Igor. E Camille. Camille não está aí. E aí, conseguiram fazer? Yes or no? Ai, gente, ninguém merece carro do abacaxi agora. Cada hora é um carro diferente. Fez uma só? Compra uma abacaxi lá pra mim, tio. Eu, hein? Nem pra mim, Caio. Tá aqui, parece que ele tá parado na frente da casa. Não sei se vocês conseguem ouvir. Eu tô vendo. Ai, ninguém merece. Que coisa chata isso, gente. Ah, é o ovo, né? Abacaxi não, eu tava ouvindo errado. Porque eu fui com o microfone, dá pra entender. Então vamos lá. Something you will probably do next weekend. Eu não tenho como saber, né, o que vocês colocaram, porque cada um vai colocar uma coisa. Mas eu vou botar assim, pelo menos o início da frase. Se é uma coisa que você provavelmente vai fazer, né? Você pode, tanto faz aqui, quando fala de provavelmente, tanto faz o may ou might, tá, pessoal? Aí é pessoal mesmo. Depende se você 50% daquilo acontecer ou 40% daquilo acontecer. É estranho a gente pensar assim, né? Mas, então, tanto faz. Você pode colocar may, I may, deixa eu ver. Eu nem sei. I may go to the supermarket. Supermarket. Next weekend. Ah, e vocês vão só trocar aqui. I may, tananã, tananã, next weekend. O que é provável que você faça no próximo fim de semana? Aí depois, letra B. Something you might do tomorrow. Algo que é provável de você fazer amanhã. I might visit. Eu tô falando por mim, vocês não vão copiar minha frase, não, hein? Tô dando exemplo aí, vocês vão colocar o que vocês
Gente, mas Ana Luísa e Júlia, good evening. Boa noite. Faltando 20 minutos para terminar minha aula, vocês entram? Poxa vida. Isso magoa, gente. Bom dia. My God, acabei de fazer a chamada, dei falta para vocês. Oi, professora. É porque eu acordei atrasada. Ai, eu tô falando que Eu também. a culpa é do frio, Voz não de é? broa. A culpa é do frio, Professora, é culpa do despertador. a culpa é do despertador. Fala sério que Professora, você não bota ele no soneca, professora, não. Oi, amor. aqui em casa foi problema por causa do sol, porque o sol não bateu na minha cara na hora que eu tinha que me acordar. Ah, não bateu? Não, ficou a cortina aberta, mas eu não senti. Ah, mas é porque não tá sol, né, Nicolas? Hoje o tempo tá fechado. Pô, mas eu acordei e tava mó sol aqui dentro do meu quarto. Aí o troço não me acordou. Ah, sim, é. Você entrou cedinho hoje, foi um dos primeiros a entrar. É, mas eu acordei atrasado. Eu acordei 7h30. Você acorda mais cedo? Acordo. 5, Pra 6. tomar. Que isso? Pra que isso, gente? Geralmente 10 para 5. Meu Deus do céu. Fala sério. É... Aí aqui na letra B, voltando, né? Vou falar de alguma coisa que eu devo fazer amanhã. Não é garantia, né? I might visit my parents. Então, sempre quando for falar de probabilidade, de possível de acontecer ou não, may or might. Something you will certainly do. Algo que você vai fazer certamente daqui a 5 anos. Faço a menor ideia. Mas aí você tem que usar o will. I will. Daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, vocês estão no oitavo. I will. Muito bem. I will get a driver's. Muito bem, Amanda. License. I will get a driver's license. Perfeito. Alguém colocou outra coisa, assim, que daqui a 5 anos vai ter? Ninguém tem certeza de nada aí? Você Ó, tá em qual? Professor, você tá em qual? eu tô na letra C. Vou colocar um aqui de outra cor, mas é para a letra C também. Que ninguém falou, mas eu vou falar, né? Tô aqui sonhando por vocês. I will be a university. O que vocês acham desse? Vocês concordam comigo? Tá bom. Tá bom também? I will be a university. Botei de azul aqui porque esse azul e esse vermelho de baixo são da letra C, tá? I will be a university or I will get a driver's license, né? Fazendo planos aí para o futuro de vocês. Something you definitely won't do tonight. Algo que definitivamente você não vai fazer hoje à noite. Vou falar por mim aqui, acho que vocês também. I won't. Aqui vai usar o won't, né? O que é o won't? É o will not. Ah, mas eu não quero usar o won't, teacher. Posso usar o will not? Pode. I will not go out tonight. Isso aqui é certo. Eu não vou fazer isso. Não irei sair hoje à noite. I will sleep. Eu vou dormir. So I will not go out tonight. Letter E. Something that may happen if people don't recycle. E aí, o que vocês colocaram? Vou até colar aqui do livro também. Alguém colocou alguma coisa que vai acontecer se as pessoas não reciclarem? Ah, Bia, agora que eu vi my 18th birthday, daqui a 5 anos. I will turn 18. Você pode colocar, responder aqui, ó. Years old.
Ah, vou colar aqui do livro, hein? Não, esse aqui não. Esse aqui é certo que vai acontecer. Dá a luz aí, gente. Me ajuda. Ninguém fez a letra E? Ninguém falou o que pode acontecer se as pessoas continuarem não reciclando, não... Hã? Não, senhora, abre coisa na camada de ozônio? Piorar, né? Sou péssima para falar dessas coisas, gente. Vou botar assim, ó. É... We may have serious environment. Ah, vou ver, peraí. Botei esse aqui, ó. We may have serious environmental problems. Já estamos tendo, né? A gente vai continuar tendo. We will have climate change. Ok, Bia. A sua frase está certa. We will have climate change. Perfeito. Só que aqui... Ih, sorry, apertei errado aqui. Saiu o negócio. Só que aqui tá falando something that may happen. Então, na letra E tá pedindo para falar de alguma coisa que pode acontecer, tá? Se as pessoas não reciclarem. A sua frase, ela está certa, mas aí você está falando no sentido de que é certo acontecer isso aí, se as pessoas não reciclarem, entendeu? A minha também não está muito certa, né? We may have serious environmental problems. Óbvio que a gente vai ter, né? A gente já está tendo problemas ambientais. Mas, enfim. Bom, deixa eu falar uma coisa pro pessoal que entrou. Deixa eu colocar aqui a presença do pessoal que entrou. Foi Ana Luísa e Júlia Passério. Vamos lá. Eu falei no iniciozinho, tinha pouquíssimos alunos aqui na sala ainda, que eu tô deixando lá, eu tinha programado, já deve estar lá na plataforma hoje, uma atividade, exercício avaliativo valendo 2 pontos para vocês fazerem, tá? Tem duas, professora. Tem 2, né? Então, Ana Professora, vai Luísa, ser até semana que vem? Tem que fazer até semana que vem? até quinta-feira, eu coloquei até a data lá para vocês fazerem lá, tá aparecendo lá. Data de entrega, quinta-feira, dia 12 de novembro, tá? Por que que eu tô botando essa data aí? Porque aí eu vou lá, né, antes da aula de vocês de sexta ainda, já dou uma olhada, vejo quem fez, né, chamo a atenção de quem não fez. No terceiro bimestre, eu deixei 2 atividades lá, a maioria da turma deixou de fazer. Maioria não, né? Muitos alunos deixaram de fazer. Então, não deixem de fazer, tá? Quem tem contato com um aluno que não está aqui, fala para o colega. Não sei se vocês têm grupo de WhatsApp, coloca no grupo do WhatsApp. Pessoal, tem exercício avaliativo de inglês lá na plataforma para fazer. A professora colocou hoje. Acessem e façam, tá? Só que o exercício que está lá, ele não é sobre esses verbos modais que a gente estudou, não. Agora não, né? Will, may, might. Ele é sobre voz passiva, passive voice, que a gente estudou lá no capítulo 7. Vou abrir aqui para relembrar com vocês, espera aí. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou relembrar aqui, vou botar uma frase aqui para a gente relembrar essa voz passiva, passive voice. Lembrando que a voz passiva, ó. Espera aí, deixa eu botar um exemplo. My mother wrote that book. Aqui está na voz ativa, active voice, né? Que a gente está habituado a ver. My mother wrote that book. Lembrando que a voz ativa, o foco dela é em quem? É no sujeito, né? Em quem
fez a ação, não na ação de fato. A voz passiva que nós aprendemos, ela foca na ação, né? No que foi feito. My mother wrote, que é escreveu, that book. Minha mãe escreveu aquele livro. Aqui nessa frase que vocês estão vendo aí, tá focando na minha mãe, né? Ela que escreveu aquele livro. Agora eu quero mudar a intenção aí dessa frase. Eu quero focar no que foi feito, né? No que foi feito? O livro foi escrito. Primeiro passo, quando a gente transforma da voz ativa para a voz passiva, a gente tem que lembrar da estrutura verbal da voz passiva, que é o quê? Was ou were, né? Que é o verbo to be no passado, was ou were. Para que a gente usa was? I was, he was, she was, it was. Então, a gente usa para a primeira e para a terceira pessoa do singular. E o were a gente usa para as demais. You were, we were, they were, tá? Então, a gente vai usar was ou were mais o past participle, passado particípio do verbo principal, que nesse caso aqui é o wrote, né? Escreveu. Só que aqui ele tá... Eita. Aqui ele tá no passado, né? A forma dele original é write, escrever. Como ele é um verbo irregular, no passado simples, ele fica wrote. My mother wrote. Minha mãe escreveu aquele livro. Agora eu quero transformar essa frase, eu quero colocar ela na voz passiva, que nós já aprendemos lá atrás. Lembrando que a gente tem que fazer assim, né? Tipo um xizinho. O sujeito, que é my mother, né? O sujeito é my mother, vai virar objeto. E o objeto, que nesse caso aqui é o that book, vai virar sujeito. Então, como que vai ficar? Vai ficar that book, aquele livro. Aí, como que vai ficar? Agora eu vou colocar a estrutura verbal. That book was ou that book were? Como que vai ficar isso aí? Qual verbo to be eu vou usar para that book? Was ou were? What? Was. Né? Vou usar o... was. That book was. Por que was? Porque that book está no singular. Was a gente usa sempre para o singular. E se eu fosse substituir that book por um pronome, eu vou substituir por it. Como eu falei para vocês, it was, tá? Então, that book was. Agora eu vou pegar o verbo principal, que é wrote, e eu tenho que colocar ele no past participle. Como ele é um verbo irregular, né? Ele vai mudar, porque o past participle de write é written. Olha como ele vai ficar com 2 T's. That book was written. E aí eu posso colocar o doer, que em português a gente chama de agente da passiva, né? Que é a pessoa que fez aquela ação. Ele é importante na voz passiva? Não. A voz passiva foca na ação, né? No que foi feito. O que foi feito? O livro foi escrito. Se eu sei por quem, eu posso colocar, mas aí eu tenho que acrescentar essa preposition aqui, ó. By, quem foi que escreveu? My mother. Então vai ficar that book was written by my mother. Aquele livro foi escrito pela minha mãe. Então transformei aí em voz passiva. Até aí tudo bem? Deu para relembrar ou tem gente perdida ainda? Ninguém falou nada, né? Então, essa vai ser a matéria do exercício avaliativo que está lá na plataforma. Só que ele está muito mais simples do que isso aí, porque eu não estou pedindo para vocês transformarem frase, não. Só estou pedindo para vocês completarem. Aí vocês vão ver lá o verbo que completa adequadamente, né, corretamente, a frase. Tá pequenininha, acho que são 5
questõezinhas para vocês fazerem, tá? Então, não deixem de fazer. Acessem a plataforma, façam o exercício avaliativo até quinta-feira, dia 12. Hello, Leandra! Miss you, saudade, até que enfim apareceu. Façam Professora, eu liguei sem querer. Eu percebi que você fez uma cara de assustada aí. Então não deixem de fazer, tá? Não é para fazer igual vocês fizeram no terceiro bimestre, não. Aí tem duas coisas lá, né? Que a Ana Luísa falou, professora, tem dois. Um é esse exercício avaliativo, tá escrito exercício avaliativo de inglês, e o outro é o material que eu usei, Ana Luísa, no início da aula, para explicar o MEI e o MAIT. Então, até para quem não assistiu o início, lê esse material, copia no caderno, ok? Que vai ser cobrado tanto no próximo exercício avaliativo quanto na prova de vocês mês que vem. Tá ok? Então é para fazer, hein, gente? Não é para deixar para lá, não, hein? Só acessar a plataforma, fazer o exercício e copiar o material. Tudo bem? Yes or no? Ok, obrigada, Amanda. Amanda sempre me salvando aí dos vácuos que o resto da turma me dá. Tá bom, professor. Ah, obrigada, Pedro. Foi Pedro ou foi Caio? E Caio. Pedro não, foi ótimo. Foi Caio. Vou botar aqui outro Que exemplo. isso? Sorry. Eu respondo, mas também. Eu, hein? Qual o problema? Só porque eu confundi sua voz com a do colega? Tem nada a ver a minha voz com a dele. Então vamos lá. Deixa eu botar outro exemplo aqui, peraí. Assim, ó. Não, The Book não. The homework. Nananana, by the students. E aí vocês teriam que completar com do. Como que vai ficar aqui essa frase na voz passiva? The homework, o dever de casa, tananana, by the students, pelos alunos. Do é fazer. Então, eu quero dizer que o dever de casa, the homework, foi feito pelos alunos. Como que fica essa frase? Primeiro a gente, ó, deixa eu apagar aqui o resto. A estrutura da voz passiva, tá aqui, coloquei aqui em cima para vocês. Was ou were plus past participle. Então, é o verbo to be no passado e mais o past participle do verbo principal. Então, aqui eu tenho que usar o past participle de do. Alguém sabe qual é o past participle de do? No, Bia. Did é o simple past, é o passado simples. É did. Só que na voz passiva a gente tem que usar o past participle, o particípio. Aí é outra forma. Ninguém? Isso aí, Amanda. Done. Esse é o past participle. Isso mesmo, Beatriz. Vocês podem pesquisar no Google, né, que eu tinha falado. Past participle verbs, né, verbos no past participle. Vai aparecer a listinha para vocês de como fica os verbos irregulares no past participle. Então, a gente já descobriu aí que o past participle de do é done. Aí, agora, eu tenho que formar aí essa estrutura verbal da voz passiva. The homework was ou the homework were? Eu estou falando de quantos deveres de casa? Um ou mais de um? Um só, né? Exatamente, Bia, was, porque the homework está no singular. Então, vai ficar the homework was e o past participle de do, done. The homework was done by the students. É só isso que vocês vão ter que fazer. Ué, por que não quer mudar esse negócio? Só isso que vocês vão ter que fazer no exercício, completar,
tá? Só que é múltipla escolha, mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Então, é só vocês completarem lá com a forma correta do verbo. Tá ok, people? Então, é isso. Vou finalizar a nossa aula por hoje. Have a great weekend. Tenham um excelente fim de semana. See you next class. Até semana que vem. E façam o exercício avaliativo de inglês que já está na plataforma para vocês fazerem. Ok? Ok. Bye, bye. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professora. Bye, Tchau, bye, guys. professora. Tchau, tchau.